capítulo de número 6. Atos, capítulo 6. E eu vou ler com você aqui, a partir do versículo de número 3. Hoje vamos falar o que aconteceu logo após a ressurreição do Senhor Jesus. A obra cresceu de uma maneira maravilhosa. O apóstolo Pedro, ele fez uma pregação tão poderosa que naquele dia 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor e a igreja cresceu. Foi um momento de muita alegria. Era tanta gente querendo conhecer o Senhor, que foi necessário levantar mais pessoas para ajudar. Era uma alegria, era uma paz, tudo estava indo bem. Até que veio a primeira grande tragédia naquela igreja, que foi a morte de um servo de Deus chamado Estevão. Esse foi o primeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Muitos iriam vir depois, mas este foi o primeiro que foi morto por causa da fé. E isso mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela pode ter momentos de grande alegria, mas também pode acontecer grandes lutas e também grandes perdas e grandes tristezas. E de fato a nossa carreira na fé é assim. Tem momentos que estamos vivendo um tempo de paz e logo depois surge o tempo de lutas, mas isso faz parte da caminhada da igreja nessa terra. Então vamos ver hoje a história desse grande homem de Deus. Aqui no versículo de número 3, lemos assim: aqui eles estavam escolhendo pessoas para fazer a obra. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 7 homens, de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo de número 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos nesta palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua santa palavra. Fala a cada coração que está aqui, fala com cada vida, e que essa pessoa venha guardar essa maravilhosa palavra em seu coração, no nome de Jesus. Diga graças a Deus, pode aplaudir bem forte essa palavra. Essa é a palavra do Senhor. Estevão, para fazer a obra, ele tinha que ter uma boa reputação, porque não adiantava nada ele ser uma bênção apenas na igreja. Ele tinha que ser uma bênção fora da igreja. Ter uma boa reputação é ser uma bênção no seu casamento, diante dos seus parentes. Boa reputação é dar um bom testemunho. Tem que ter uma boa reputação. Um homem de Deus, ninguém pode ter nada o que dizer dele. Ele tem que ser alguém que tenha uma imagem irrepreensível, alguém que tem um caráter que ninguém pode questionar. E depois, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão, ele cumpria todos estes requisitos e logo começou a fazer a obra. Versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Começou Estevão a pregar a palavra. E muitos sinais aconteciam, pois ele era uma bênção. Um homem de boa reputação, de caráter, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, cheio de fé. E foi uma bênção. Mas logo veio a oposição, logo veio os desafios. Versículo de número 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então veio estes homens e cercaram Estevão. Estevão agora está sendo cercado, opiniões contrárias. E eles queriam de alguma maneira encontrar algo errado na vida de Estevão, mas não tinha, ele não dava brecha. Ele era alguém que tinha um caráter irretocável. Então, qual foi a próxima estratégia? Já que a gente não consegue destruir Estevão pelos seus erros, vamos criar uma mentira. E vamos divulgar entre o povo. E agora Estevão vai enfrentar a mentira. Versículo de número 11. No versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. E mesmo ele sendo cercado por todos os lados, ninguém conseguia superar Estevão, porque ele tinha o Espírito de Deus em sua vida. Aqui no versículo de número 11, eles começaram uma outra estratégia. Vamos criar uma mentira. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Em nenhum momento Estevão falou mal de Moisés, muito menos de Deus. Mas agora eles estão falando mentiras. E agora os inimigos, eles vão espalhar essas mentiras. Versículo 12. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E eles falavam mal de Estevão o tempo todo. E Estevão não disse nada disso. Mas eles cercaram Estevão, pois ele falava apenas a verdade e a palavra de Deus. E aqui vem um ponto muito importante. Quanto mais Estevão era perseguido, e quanto mais coisas se levantavam contra a sua vida, e mentiras, e todo tipo de arma baixa, mais ele se aproximava de Deus. Porque quando eles olhavam para Estevão, eles não viam no coração de Estevão um sentimento de vingança ou de revanche. Aquela maldade que estava ao redor dele não entrava em seu coração, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o mal não pode entrar. Ela permanece em paz, porque ela está selada e guardada em Deus. Então nós lemos assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto
como o rosto de um anjo. Um verdadeiro servo de Deus. Agora algo novo está acontecendo, uma grande perseguição. Mas Estevão é cheio do Espírito Santo, e quanto mais perseguia, mais ele se aproximava de Deus, de maneira que o seu rosto se assemelhava ao rosto de um anjo. Ou seja, ele estava firme em Deus. Quando a luta aumentar na sua vida, quando os inimigos te cercam e inventam mentiras, espalham as mentiras, eles olham com ódio, com raiva, como animais querem destruir Estevão. Estevão não revida, o seu rosto é um rosto de anjo, porque ele tem paz, ele tem o Espírito Santo, ele tem a luz de Deus na vida dele, e é assim que o servo de Deus tem que viver. Estamos em um mundo cheio de injustiças. Em algum momento da sua caminhada, você vai ser perseguido. Em algum momento da sua caminhada, os inimigos vão te cercar. E talvez até falem mentiras ao seu respeito. Mas o verdadeiro servo de Deus não deixa esse mal entrar em seu coração, porque dentro do seu coração está a presença do Espírito Santo de Deus. E quem olha para o servo de Deus, mesmo em meio a tanta tribulação, vê nele a presença de Deus como se ele fosse um próprio anjo de Deus. Mesmo vivendo no meio das trevas, ele representa a luz de Deus naquele lugar. Estevão, ao invés de falar palavras negativas e de maldição, e ter no seu coração vingança, no coração de Estevão tinha a palavra de Deus. E quando ele abre a boca agora, ele vai ensinar para aquelas pessoas a palavra. E aqui do capítulo 7, do começo até o versículo, até o finalzinho aqui, quase no versículo de número 50, 51, ele vai falar toda a história do povo de Deus. De uma maneira aqui resumida, ele vai contar toda a história do Antigo Testamento. Vai começar falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, vai falar sobre José, depois Moisés, Josué. Ele vai ensinar toda a palavra, porque é isso que ele tem em seu coração. Vai falar sobre Davi, finalmente vai falar sobre o rei Salomão, e vai ensinar para aqueles homens a palavra de Deus. A gente não vai ler porque é um texto muito longo, você pode ler depois com calma. E no final ele vai dizer para aqueles homens, versículo de número 51, depois de ensinar para eles a palavra, ele vai dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, os perseguidores enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Eles estavam furiosos. E ele não conseguiu de forma alguma convencer aquelas pessoas do Espírito Santo e das coisas de Deus, e do Salvador e de Deus. E é uma coisa interessante que, quanto mais ele falava, mais o povo se endurecia. Versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus.
Esse homem aqui, quanto mais ele era perseguido, mais ele olhava para Deus. Quanto mais ele era cercado, mais ele estava convertido. Quanto mais ele era rejeitado, mais ele estava convencido da palavra de Deus e do poder de Deus. E às vezes na sua família você enfrenta tudo isso. Você é cercado. Quando você tem a sua fé em Deus e passa por um problema, alguém diz assim: cadê o seu Deus? Cadê a sua igreja? Você não vai lá porque nada na sua vida muda. E as pessoas endurecem o coração. E você também pode passar por isso, mas igual a Estevão, você não olha para essas pessoas, você olha para a eternidade. Os seus olhos estão postos em Deus. Se você começar a olhar para os problemas nessa terra, para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o vizinho, o patrão, as pessoas que zombam da sua fé, você vai se entristecer. Porque aquela incredulidade vai entrar no seu coração. E pouco a pouco você vai se entristecer. Ainda que você comece caminhando com Deus com muita alegria, se você não buscar o Espírito Santo, logo logo você vai desistir, porque a pressão, a oposição, a nossa fé é muito grande. Por isso Estevão tinha que ser cheio do Espírito Santo para enfrentar essas coisas. Por isso que nós também temos que buscar o Espírito Santo. Porque vai haver oposição na nossa casa, a sociedade. O Senhor Jesus vai nos ensinar que o mundo nos odeia, que devemos carregar a nossa cruz e todos que servem a Deus sofrerão perseguições. O Evangelho traz essa realidade. Porém, a perseguição e a luta, ela tem um dia e hora para acabar. Mas a glória de Deus, a eternidade e a vida eterna não tem fim. Então, o que a gente passa hoje, a luta que passamos hoje, é muito pequeno, comparado com a glória de Deus que vamos viver por toda a eternidade amanhã. Vamos viver em plena alegria com Deus, na glória. Então Estevão, ele olhava para isso. A perseguição estava ao seu redor, mas ele dizia: eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus à direita de Deus. Ele vivia na terra, mas os olhos de Estevão estavam olhando para a glória, para a eternidade. Se você olhar para o problema, você vai tropeçar. Você vai se entristecer. Se você olhar para a maldade do mundo e deixar essa maldade entrar no seu coração, você vai viver uma vida triste, uma vida infeliz. Faziam mal a Estevão, porém Estevão não tinha desejo de vingança, não tinha esse pensamento de revanche, não se amargurava, não guardava nada. Temos que viver dessa forma. Porque se a gente for guardar tudo o que acontece de ruim em nosso coração, a gente vai se entristecendo e cada vez que a gente vai ficando mais velho, vamos ficar cada vez mais amargurados. E quando chegarmos numa certa idade, não vamos nem nos suportar nós mesmos. Imagina se todas as pessoas que você odiasse, em algum momento de sua vida, aquela pessoa morresse. Porque você odiou aquela pessoa. Hoje, não iria restar mais ninguém. Você ia viver sozinho. O primeiro a morrer ia ser o teu marido. Porque você olha para ele e você pensa naquela raiva que ele te fez. E depois todo mundo ao seu redor iria morrer. Por isso que a gente aprende o perdão. O perdão é uma forma de escapar desse mar de amargura. O perdão é uma forma de sobreviver. Quem perdoa vive bem. A gente não pode deixar as coisas de fora determinar o nosso destino eterno. Eu sou salvo porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E não é o mal que vai entrar no meu coração, pelo contrário, é a luz de Deus que vai se espalhar aonde eu for. É o ambiente, não vai me influenciar. Eu é que vou influenciar o ambiente, levando a palavra de paz, de perdão e de salvação. E se alguém me perseguir, eu vou perdoar.
E se o mal me cercar, eu vou olhar para Jesus. Porque aí é que está a minha força. A força do cristão, do servo de Deus, é quando está no meio da luta, mas o seu coração permanece firme em Deus. Os amigos são importantes, mas quando você tem inimigos, então eles vão mostrar para você mesmo quem você realmente é. Quando você serve a Deus de verdade, aquele mal não consegue te influenciar, porque cada pessoa só pode entregar aquilo que tem em seu coração. Existem muitos crentes que estão amargurados, entristecidos, com desejo de vingança, com raiz de amargura. Dessa maneira é impossível haver salvação. Esse coração amargurado e velho tem que sair, e tem que entrar um coração nascido de novo, cheio do Espírito Santo. E essa é a única forma de você sobreviver a todas as lutas que certamente você vai enfrentar. Todos vão enfrentar. Mas você tem o Espírito Santo. E assim como Estevão, você olha para a eternidade. O que vai acontecer com Estevão agora? Vamos concluir aqui a história dele. Versículo de número 57. Estevão diz: eu vi Deus e vi Jesus, eu estou vendo a glória. Que é que os perseguidores falam. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O homem está vendo Deus, Jesus, abençoado, mas eles gritam, eles atacam, eles cercam, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão vai morrer daquela maneira terrível, apedrejado. As pedras estão voando. Quantas vezes as pedras são atiradas contra a nossa vida? Mas quando a pedra vem contra a nossa vida, é momento da gente não se desesperar. Pelo contrário, é momento da gente revelar a nossa verdadeira natureza de servo e de serva de Deus. E quando as pedras vêm, ao invés de você jogar de volta a pedra, você diz: Pai, perdoa essa pessoa. E quando as pedras vêm, você diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Porque os olhos de Estevão estavam direcionados a Deus. E o nosso Deus, Ele é amor. Quando os seus olhos estão em Deus, a pedra pode vir de todos os lados. As pedras podem surgir de várias maneiras em nossa vida. Mas a gente fica firme em Deus e fica cada vez mais firme. Existe um exemplo na palavra de Deus muito bonito, que é o incenso sagrado que eles faziam na época de Moisés. Um incenso que era feito pelos sacerdotes, que somente Deus poderia receber. Esse incenso, ele representa a nossa oração, ele representa a santidade. Ele tinha 3 elementos: onica, estoraque e gálbano. Eram ervas e um ser marinho. Para poder dar o cheiro, quando era trazido da natureza, não tinha quase cheiro nenhum. Mas o cheiro surgia à medida que aqueles elementos eram apertados e pressionados. E quanto mais batia naqueles elementos, mais cheiroso ficava o perfume. E eles tinham que bater e apertar e pressionar para que aquele cheiro subisse até a presença de Deus. Às vezes, na nossa vida é assim. Para Deus sentir o cheiro de adoração e de santidade,
devemos ser apertados, pressionados e até batidos. Mas dessa forma, o bom perfume de Cristo vai sair da nossa natureza e vai chegar até o trono de Deus. E Deus vai receber a nossa adoração e o nosso clamor. Devemos servir a Deus em todo o tempo. E a adoração de Estevão é algo que marca o coração de Deus e marca também toda aquela geração. O exemplo de Estevão vai ficar marcado até no coração daqueles que o perseguiram, porque o tal Saulo aqui citado na história, depois vai se transformar no apóstolo Paulo, que foi fruto da devoção de Estevão. A maldade não conseguiu vencer Estevão. Ele apenas descansou em Deus. Porém, o seu exemplo de bondade e de amor deu muitos frutos. Deus quer fazer isso em nossas vidas também. Não é o mal na vida dos outros que tem que contaminar a nossa vida. É o perdão e o amor de Deus que tem que levar paz para os corações daqueles que não têm a luz. Fique de pé, por favor, e pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Aplaude.